Quando Miguel Santos ouviu Rosa Silva sussurrar aquelas palavras na cozinha da fazenda, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua noiva está planejando roubar tudo, patrão. As terras, o dinheiro, tudo. E eu tenho provas. Naquele momento, o homem que todos conheciam como o fazendeiro mais próspero da região, percebeu que estava prestes a perder muito mais do que propriedades. Estava prestes a perder a própria dignidade. Mas antes de entender como tudo chegou até ali, é preciso voltar algumas semanas no tempo, quando a vida de Miguel ainda parecia perfeita. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família que adora histórias emocionantes como essa. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É gratuito e você ajuda a fortalecer nossa comunidade. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. O sol ainda não havia nascido completamente quando Miguel acordou naquela manhã de domingo. A fazenda respirava tranquilidade. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, misturado com o aroma da terra molhada pela chuva da noite anterior. Aos 35 anos, Miguel havia construído uma vida sólida. Herdara as terras do avô e, com trabalho duro, transformara a propriedade em uma das mais produtivas da região. Gado forte, plantações fartas, trabalhadores leais. Tudo parecia estar no lugar certo. E o melhor de tudo era Rosana Duarte, sua noiva. A mulher mais elegante que já havia pisado naquelas terras vermelhas do interior. Ela vinha da cidade, tinha estudos, falava bonito, se vestia com roupas finas. Quando Miguel a conheceu em uma festa na casa do juiz, não acreditou que uma mulher daquele nível pudesse se interessar por um homem simples do campo como ele. Mas Rosana sorria, elogiava a fazenda, dizia que admirava homens trabalhadores. O noivado foi rápido. Em 3 meses já estavam marcando a data do casamento. A família de Miguel celebrava. O pai, seu Antônio, um homem de 65 anos, cabelos brancos e mãos calejadas, dizia que finalmente o filho teria uma companheira à altura. Essa moça vai dar classe para nossa família, repetia com orgulho. As tias comentavam sobre os vestidos caros de Rosana, sobre os modos educados, sobre como ela seria perfeita para receber visitas importantes. Tudo parecia um conto de sonhos se tornando realidade, mas então veio o bilhete. Miguel o encontrou numa tarde de quinta-feira, enfiado debaixo da porta do escritório da Casa Grande. Um papel simples, dobrado ao meio, sem envelope. A caligrafia era nervosa, apressada, como de quem tinha medo de ser descoberto. As palavras queimaram seus olhos quando leu. Cuidado com quem promete amor enquanto planeja roubar suas terras. Pergunte sobre o advogado da capital que visita sua noiva às escondidas. Pergunte sobre os documentos que ela guarda na mala de couro. Um amigo que não quer ver você destruído. Miguel leu 3 vezes, depois 4. Sentou-se pesadamente na cadeira de couro que pertencera ao avô. O coração batia descompassado. Seria mentira? Inveja de algum vizinho? Mas algo naquelas palavras soava verdadeiro demais. Ele conhecia Rosana há pouco tempo, na verdade. 6 meses de namoro, 3 de noivado. Que sabia ele realmente sobre a vida dela na cidade? Sobre as pessoas que a rodeavam? Pensou em confrontá-la diretamente. Mas e se fosse mentira? Ela ficaria ofendida, magoada, talvez até terminasse o noivado. E se fosse verdade? Ela negaria, inventaria desculpas e ele nunca saberia o que realmente estava acontecendo. Passou a noite em claro, dando voltas na cama, ouvindo o vento bater nas janelas. Quando o galo cantou anunciando o novo dia, Miguel já tinha tomado uma decisão. Chamou seu capataz mais confiável, o velho Joaquim, que trabalhava na fazenda desde antes de Miguel nascer. Joaquim, preciso de um favor diferente. Preciso que você me ajude a sumir por uns dias. O homem franziu as sobrancelhas espessas. Sumir, patrão? Como assim?
Miguel respirou fundo. Preciso descobrir umas coisas, e só vou conseguir se ninguém souber quem eu sou. Joaquim coçou a barba grisalha pensativo. O senhor vai se disfarçar, é isso? Miguel assentiu. Exatamente. Vou me passar por um peão novo. José, pode me chamar assim, José da Silva. Diz que me contratou para ajudar na cozinha, carregar lenha, essas coisas. Ninguém presta atenção em quem trabalha nos bastidores. O capataz ainda tentou dissuadi-lo. Patrão, isso é perigoso. E se descobrem? E se o senhor se machuca? Mas Miguel estava decidido. É mais perigoso casar sem saber a verdade, Joaquim. Me ajuda nisso. É só por uns dias. O velho suspirou e concordou. Conhecia aquele menino desde criança. Sabia que quando Miguel decidia algo, nada o fazia mudar de ideia. Na manhã seguinte, Miguel acordou antes do sol. Vestiu roupas velhas que pegou no quartinho dos empregados, calça de brim desbotada, camisa de algodão remendada, chapéu de palha surrado. Sujou as mãos com terra, bagunçou o cabelo, deixou a barba por fazer crescer. Olhou-se no espelho e mal se reconheceu. Perfeito. Desceu para a cozinha com o coração acelerado. A cozinheira antiga havia pedido demissão na semana anterior para cuidar da mãe doente. O pai de Miguel, sem saber do plano do filho, havia autorizado Joaquim a contratar alguém temporário para preparar os banquetes do casamento que se aproximava. E foi assim que, naquela manhã, um homem chamado José da Silva entrou pela porta dos fundos da casa grande, pedindo trabalho. A cozinha era enorme. Fogão a lenha de ferro, panelas de cobre penduradas nas paredes, mesa grande de madeira no centro, onde se preparavam as refeições. Cheirava a café e a pão fresco. Miguel, agora José, olhou ao redor, tentando se acostumar com aquele lugar que conhecia tão bem, mas agora de uma perspectiva completamente diferente. E foi quando ela entrou. Rosa Silva tinha 28 anos. Cabelos castanhos presos num coque simples. Rosto bonito, mas cansado. Mãos fortes de quem trabalhava desde cedo. Carregava um cesto com ovos frescos e parou ao ver o homem desconhecido na cozinha. Quem é você? Perguntou com voz firme, sem medo. Miguel engoliu seco. José, senhora. José da Silva. O senhor Joaquim me contratou para ajudar aqui na cozinha. Carregar peso, buscar lenha, essas coisas. Rosa o examinou de cima a baixo com olhos desconfiados. Está bem. Pode começar lavando aquelas panelas ali, e não me chame de senhora. Me chamo Rosa. Miguel assentiu e foi para a pia. Suas mãos, acostumadas a segurar rédeas e ferramentas de fazenda, agora esfregavam panelas sujas. Era estranho. Humilhante de certa forma, mas necessário. Enquanto trabalhava, observava Rosa. Ela se movia pela cozinha com confiança. Quebrava ovos, amassava farinha, temperava carnes. Havia tristeza naqueles olhos, Miguel percebeu. Uma tristeza antiga, de quem já viu coisas ruins. Contudo, havia algo na presença daquela mulher que ele ainda não conseguia decifrar completamente. Os primeiros dias como José foram mais difíceis do que Miguel imaginou. Acordar antes do sol, carregar sacos de farinha, acender o fogo do fogão a lenha, lavar montanhas de panelas. Suas costas doíam, as mãos ficavam vermelhas da água quente. Mas o pior era fingir. Fingir que não conhecia cada canto daquela casa. Fingir que não reconhecia a voz do próprio pai, gritando ordens do escritório. Fingir que era apenas mais um trabalhador invisível. Rosa era diferente dos outros empregados. Não falava muito, mas quando falava, suas palavras tinham peso. No terceiro dia, enquanto Miguel descascava batatas, ela se sentou ao seu lado com uma xícara de café. Você não é daqui da região, é? Perguntou, observando suas mãos. Miguel quase engasgou. Sou sim, nasci não muito longe. Rosa balançou a cabeça. Suas mãos não mentem. São mãos de quem trabalhou, mas não nesse tipo de serviço. Você segura a faca errado para descascar batatas.
O coração de Miguel acelerou. Seria descoberto tão cedo, mas Rosa apenas sorriu de leve. Não se preocupe, cada um tem seus segredos, eu também tenho os meus. E levantou-se, voltando ao fogão. Miguel respirou aliviado, mas ficou intrigado. Que segredos seriam esses? Foi no quarto dia que Rosana apareceu na cozinha. Miguel estava lavando o chão quando ouviu a voz dela. Aquela voz doce que o havia encantado meses atrás. Rosa, querida, vim ver como andam os preparativos para o banquete. Ele manteve a cabeça baixa, esfregando o chão com força. Rosana usava um vestido azul claro, sapatos de salto, perfume caro. Parecia uma rainha visitando os súditos. Está tudo conforme a senhora pediu, respondeu Rosa com voz neutra. Ótimo. Quero que tudo seja perfeito. Afinal, vou me casar com o homem mais importante da região. Havia algo na forma como ela disse isso. Um tom de cálculo, de vitória. Miguel sentiu um frio na espinha. Rosana saiu sem sequer notar o homem que esfregava o chão. Para ela, ele era invisível, apenas mais um empregado. Quando ela se foi, Rosa murmurou algo baixinho. Miguel quase não ouviu. Perfeito para ela seria se ele fosse rico e cego. Ele levantou a cabeça rapidamente. O que disse? Rosa se assustou, como se tivesse esquecido que não estava sozinha. Nada, falei sozinha, costume ruim. Mas Miguel não deixou passar. Naquela noite, quando os outros empregados já haviam ido dormir, ele encontrou Rosa trancando a despensa. Rosa, posso falar com você? Ela olhou ao redor desconfiada. Sobre o quê? Miguel escolheu as palavras com cuidado. Sobre o que você disse hoje. Sobre a noiva do patrão. Rosa ficou pálida. Eu não disse nada. Disse sim, e percebi que você conhece ela de algum lugar. O silêncio entre eles era denso. Rosa respirou fundo, olhou para os lados novamente e fez um sinal para que ele a seguisse até o quintal dos fundos. Lá, sob a luz fraca da lua, ela finalmente falou. Eu trabalhei na casa dela, na cidade, há 1 ano atrás. Miguel sentiu o sangue gelar. E o que aconteceu? Rosa abraçou o próprio corpo como se sentisse frio. Fui demitida, mas não por ser ruim no trabalho. Foi porque vi coisas que não devia. Que tipo de coisas? Insistiu Miguel. Rosa olhou nos olhos dele, avaliando se podia confiar. Papéis, documentos escondidos. Um homem que visitava ela sempre de noite. Advogado, diziam. Mas as conversas que eu ouvia não pareciam de advogado. Miguel segurou a respiração. Que tipo de conversas? Rosa baixou a voz. Sobre terras, sobre escrituras, sobre como transferir propriedades. E uma vez eu ouvi ela dizer que quando se casasse teria acesso a tudo e que em poucos meses estaria longe daqui, rica e livre. O mundo de Miguel desmoronou naquele instante. Não era mentira. O bilhete estava certo. Rosa continuou. Tinha uma empregada lá, a Joana, moça boa, trabalhadora. Um dia ela ameaçou contar tudo para a família do noivo. No dia seguinte, ela sumiu. Disseram que voltou para a terra dela. Mas eu vi o olhar de ameaça que aquele advogado deu nela. Tive medo. Pedi demissão e vim para cá. Pensei que estaria segura. Ela riu, sem alegria. E olha só, a patroa antiga vai se casar justamente com o dono desta fazenda. Miguel sentiu raiva, tristeza e vergonha ao mesmo tempo. Raiva de Rosana. Tristeza por ter sido enganado. Vergonha de quase ter entregado tudo a uma golpista. Por que você não contou isso para alguém? Perguntou com voz rouca. Rosa o olhou com pena. Quem acreditaria numa empregada contra uma senhora da cidade? Eu seria chamada de mentirosa, invejosa, talvez até presa por difamação. Gente como eu não tem voz contra gente como ela. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Deitado no quartinho apertado dos empregados, ouvindo os roncos dos outros trabalhadores, planejava o próximo passo. Precisava de provas, palavras não bastariam.
Precisava ver com os próprios olhos, pegar aqueles documentos, flagrar aquele advogado. E Rosa seria sua aliada nisso, quisesse ela ou não. No dia seguinte, Miguel procurou Rosa assim que tiveram um momento sozinhos. Preciso da sua ajuda. Ela o olhou desconfiada. Ajuda para quê? Para provar que o que você disse é verdade. Para impedir esse casamento. Rosa deu um passo para trás. Você está louco? Eu não vou me meter nisso. Já me meti uma vez e quase me dei mal. Miguel segurou o braço dela, não com força, mas com urgência. Por favor, você sabe que é errado deixar isso acontecer. Um homem vai perder tudo. Uma família inteira pode ser destruída. Rosa puxou o braço irritada. E o que eu ganho com isso? Mais problemas? Ser despedida de novo? Ou pior? Miguel pensou rápido. Proteção. Se ajudar a desmascarar ela, terá proteção. E gratidão eterna de uma família que nunca esquece quem a ajudou. Rosa riu amargamente. Promessas de gente rica. Já ouvi muitas. Mas havia dúvida em seus olhos. Miguel percebeu. Não sou quem você pensa, disse antes de poder se conter. Rosa franziu a testa. Como assim? Miguel mordeu o lábio. Quase havia se delatado. Quero dizer, eu tenho contatos. Posso garantir que você fique bem. Rosa o estudou em silêncio. Você é estranho, José. Fala como gente que estudou. Pensa como gente que manda. Quem é você de verdade? Miguel desviou o olhar. Alguém que também foi enganado. E que não vai deixar outros serem. O silêncio voltou. Então Rosa suspirou. Está bem, vou ajudar, mas se isso der errado, você me tira daqui. Combinado? Miguel assentiu. Combinado. Eles apertaram as mãos, selando aquela aliança improvável. Patrão disfarçado e empregada assustada, unidos contra uma mentira. Porém, nenhum dos dois imaginava o quão perigoso seria o caminho que estavam prestes a trilhar. A investigação começou de forma discreta. Rosa contou a Miguel que Rosana costumava chegar na fazenda sempre às quintas-feiras para supervisionar os preparativos do casamento e que, segundo comentários que ouvira, ela trazia sempre uma mala de couro marrom. Nunca larga aquela mala, disse Rosa. Nem para ir ao banheiro. Dorme com ela trancada ao lado da cama quando fica aqui. Miguel sabia que precisava ver o que havia dentro daquela mala. Na quinta-feira seguinte, Rosana chegou no final da tarde. Miguel estava no quintal cortando lenha quando viu a carruagem dela parar em frente à casa grande. Ela desceu elegante como sempre, e sim, segurava com firmeza uma mala de couro marrom. O motorista tentou pegá-la para levar, mas ela recusou com um sorriso. Não precisa, eu mesma levo. Miguel e Rosa trocaram olhares de longe. Era aquela. Durante o jantar, Miguel serviu-a à mesa pela primeira vez. Joaquim havia sugerido ao pai de Miguel que o novo empregado ajudasse, já que estavam com poucos trabalhadores. Seu Antônio nem prestou atenção. Para ele, José era apenas mais um rosto sem importância. Mas Rosana o olhou, um olhar rápido, avaliador. Miguel manteve a cabeça baixa, servindo o vinho com mãos que tremiam ligeiramente. Esse é novo? Perguntou Rosana ao pai de Miguel. Sim, contratamos há uma semana. Bom trabalhador, dizem. Miguel sentiu o olhar dela queimar suas costas, enquanto voltava para a cozinha. Rosa o esperava ansiosa. Ela desconfiou de você? Miguel balançou a cabeça. Não sei, mas me olhou de um jeito estranho. Rosa mordeu o lábio. Temos que ter cuidado. Essa mulher é perigosa, não parece, mas é. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Miguel decidiu agir. Sabia que Rosana estava hospedada no quarto de hóspedes do segundo andar. O mesmo quarto onde sua falecida mãe costumava bordar à tarde. A ironia era amarga. Subiu as escadas velhas com cuidado para não fazer barulho. Cada degrau parecia gritar sob seus pés. O corredor estava escuro, apenas a luz da lua entrando pelas janelas. Chegou à porta do quarto. Encostou o ouvido. Silêncio. Rosana,
Devia estar dormindo. Girou a maçaneta devagar. Trancada. Claro que estaria trancada. Ele era idiota de pensar que seria fácil. Voltou para baixo, frustrado. Rosa o esperava na cozinha. Conseguiu? Ele negou. Porta trancada. Não tem como entrar. Rosa pensou um momento. Amanhã cedo, ela sempre toma banho demorado. Deixa a porta do quarto aberta porque o vapor do banheiro esquenta o cômodo. Pode ser nossa chance. Miguel assentiu. Valeria tentar. Naquela noite dormiu pouco, ensaiando mentalmente o que faria. Quando o galo cantou, já estava acordado. Esperou Rosa preparar o café da manhã. Esperou Rosana descer, reclamar que o café estava fraco e subir de novo para tomar seu banho demorado. Agora, sussurrou Rosa. Miguel subiu as escadas, o coração martelando no peito. A porta do quarto estava entreaberta. Ele entrou, fechando-a suavemente atrás de si. Podia ouvir a água correndo no banheiro anexo. Rosana cantarolava uma música. Miguel olhou ao redor. Onde estaria a mala? Procurou embaixo da cama. Nada. No armário. Nada. Então viu, no canto, perto da penteadeira, a mala de couro marrom, trancada com um pequeno cadeado. Ele puxou um grampo de cabelo da penteadeira e tentou forçar a fechadura. As mãos suavam, a água ainda corria. Mais um pouco. O cadeado cedeu. Ele abriu a mala. Dentro, pastas organizadas. Puxou uma, documentos, escrituras. Ele reconheceu os mapas das terras da fazenda. E algo mais, um contrato de transferência de propriedade, já preenchido, faltando apenas as assinaturas. No nome de destino, Dr. Fernando Mendes, advogado. E havia cartas. Cartas de amor entre Rosana e esse Fernando. Meu querido, logo teremos tudo. O tolo do fazendeiro não suspeita de nada. Miguel sentiu náusea. Ali estava a prova. A água parou de correr. Pânico. Ela estava saindo do banho. Ele fechou a mala rapidamente, mas o cadeado não fechava direito. Merda. Ouviu a porta do banheiro se abrindo. Não havia tempo. Ele se jogou embaixo da cama, segurando a respiração. Rosana saiu enrolada numa toalha, cantarolando. Foi até a penteadeira. Miguel podia ver os pés dela a centímetros de seu rosto. Ela se sentou, começou a pentear os cabelos. Então, parou. Estranho, murmurou. Deixei o grampo aqui. Miguel fechou os olhos. Ela iria perceber. Iria olhar a mala. Iria ver que o cadeado estava fora do lugar. Mas então alguém bateu na porta. Dona Rosana, o café está esfriando. Era a voz de Rosa. Graças a Deus. Rosana suspirou irritada. Já vou. Levantou-se, vestiu um roupão e saiu do quarto. Miguel esperou alguns segundos e saiu debaixo da cama. Tinha que sair dali. Abriu a porta devagar, olhou o corredor. Vazio. Desceu as escadas correndo, quase tropeçando. Chegou na cozinha ofegante. Rosa o olhou apavorada. E então? Miguel mostrou os papéis que tinha enfiado dentro da camisa. Consegui, são as provas. Rosa arregalou os olhos. Você roubou? Ela vai perceber. Miguel suou frio. Ela tinha razão. Rosana iria perceber que os documentos mais importantes tinham sumido. Temos que agir rápido, então. Hoje mesmo. Se essa história está tocando seu coração, deixa sua curtida e me diz aqui nos comentários. Você confiaria em alguém que acabou de conhecer numa situação como essa? Quero saber sua opinião sincera. Mas os planos mudaram quando, naquela tarde, um homem chegou à fazenda. Alto, bem vestido, óculos pequenos, maleta de couro na mão. Dr. Fernando Mendes, o advogado da capital. Miguel viu quando ele desceu da carruagem e foi recebido por Rosana com um sorriso largo demais. Fernando, que surpresa maravilhosa! Mas não parecia surpresa, parecia combinado. O pai de Miguel, seu Antônio, recebeu o homem com desconfiança. Quem é o senhor? Fernando estendeu a mão. Doutor Fernando Mendes, advogado, vim a pedido da senhora Rosana para ajudar com os trâmites legais do casamento.
Seu Antônio franziu a testa. Trâmites? Que trâmites? Rosana riu com leveza. Ora, meu sogro querido, são apenas formalidades. Transferência de bens, heranças, essas coisas, nada demais. Miguel observava tudo da porta da cozinha. Algo estava acontecendo. Algo estava sendo colocado em prática naquele exato momento. Fernando abriu a maleta. Trouxe alguns documentos para o senhor assinar. Padrão, apenas garantindo que, em caso de falecimento, a senhora Rosana tenha direitos sobre a propriedade como esposa do seu filho. Seu Antônio pegou os papéis, desconfiado. Meu filho está onde mesmo? Rosana respondeu rápido demais. Na cidade, tratando de negócios. Me pediu para adiantar isso. Era mentira. Miguel estava ali, escondido. Seu Antônio não sabia onde o filho estava. Achava que ele tinha viajado para resolver assuntos em outra fazenda. Joaquim havia mentido por ordem de Miguel. Mas agora, tudo estava saindo do controle. Se o pai assinasse aqueles papéis, a fraude estaria completa. Miguel precisava agir. Ele saiu da cozinha e foi direto para a sala. Todos se viraram surpresos ao ver o empregado entrar sem ser chamado. José, o que pensa que está fazendo? Gritou Joaquim, fingindo irritação. Miguel ignorou e foi direto ao ponto. Senhor Antônio, não assine esses papéis. O velho o olhou confuso. O quê? Rosana ficou pálida. Quem é esse atrevido? Fernando se levantou, ameaçador. Saia daqui antes que eu chame a polícia. Mas Miguel continuou. Esse homem e essa mulher estão roubando sua fazenda. Tenho provas. E jogou os documentos sobre a mesa. Seu Antônio pegou-os com mãos trêmulas. Leu rapidamente, a expressão mudando de confusão para choque. O que é isso? Essas são as escrituras das minhas terras. Como você tem isso? Rosana tentou pegar os papéis. Esse homem roubou da minha mala. É um ladrão. Prendam ele. Miguel deu um passo à frente. Sou ladrão ou estou impedindo um roubo? Ele olhou para o pai. Pai, sou eu, Miguel. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Seu Antônio piscou várias vezes. Miguel, mas que... Joaquim confirmou com um aceno de cabeça. É ele sim, patrão. Se disfarçou para investigar umas suspeitas. Rosana explodiu. Isso é ridículo. Miguel, se é realmente você, explique essa loucura. Miguel tirou o chapéu, ajeitou o cabelo. Seu pai agora o reconhecia. Meu filho, o que está acontecendo? Miguel apontou para Rosana. Ela planejava se casar comigo apenas para roubar nossas terras. Esse homem é o amante dela. Eles iam transferir tudo para o nome dele e fugir. Fernando começou a guardar os papéis rapidamente. Mentiras, calúnias. Mas Rosa entrou na sala trazendo mais provas. Não são mentiras. Eu trabalhei para ela. Vi tudo com meus próprios olhos. Rosana olhou para Rosa com ódio puro. Você. Sempre soube que era você a cobra venenosa. Rosa não se intimidou. Cobra venenosa é quem rouba gente trabalhadora. Quem faz gente sumir quando descobrem a verdade. Seu Antônio bateu a mão na mesa. Alguém me explique isso direito. Agora. E foi o que Miguel fez. Contou sobre o bilhete anônimo. Sobre o disfarce. Sobre o que Rosa revelou. Sobre os documentos na mala. Sobre tudo. Mas enquanto ele falava, Fernando e Rosana se entreolharam. E então, num movimento rápido, Fernando puxou uma arma de dentro do paletó. Todos se encolheram. Ninguém se mexe, disse o homem com voz fria. Vamos sair daqui, e vocês vão fingir que nada aconteceu, ou alguém vai se machucar. Rosana pegou sua mala, ainda tremendo de raiva. Idiotas, todos idiotas. Eles começaram a andar para trás, em direção à porta. No entanto, nenhum deles esperava o que aconteceria em seguida. Joaquim, o velho capataz, havia sido militar na juventude, e homens que foram militares nunca esquecem certos instintos. Quando viu Fernando puxar a arma, seu corpo reagiu por memória. Pegou o pesado castiçal de bronze da mesa lateral e arremessou com precisão. Acertou o braço de Fernando.
A arma voou longe. O advogado gritou de dor. Rosana berrou. 3 trabalhadores da fazenda, que ouviam tudo do corredor, entraram correndo e seguraram os 2 golpistas antes que pudessem fugir. Miguel respirava rápido. Aquilo tinha sido muito perto. Seu pai estava pálido, segurando-se na mesa. Joaquim, chame a polícia! Rápido! O capataz saiu correndo. Rosana se debatia nos braços dos homens que a seguravam. Me solta! Vocês vão se arrepender! Fernando, segurando o braço dolorido, tentava argumentar. Isso é um mal-entendido. Podemos conversar civilizadamente. Mas seu Antônio não quis conversa. Conversem com o delegado. Aqui vocês não ficam nem mais 1 minuto. Rosa estava encostada na parede, tremendo. Miguel foi até ela. Está bem? Ela assentiu, mas os olhos estavam úmidos. Pensei que ele fosse atirar em alguém. Miguel tocou o braço dela gentilmente. Você foi muito corajosa. Se não tivesse me ajudado, eles teriam conseguido. Rosa olhou para ele, realmente o vendo pela primeira vez. Você é mesmo o patrão. Não era pergunta, era constatação. Sou. Desculpe não ter contado antes. Precisava ter certeza. Rosa deu um sorriso fraco. Entendo. Eu também teria feito o mesmo. A polícia chegou em meia hora. 2 oficiais pegaram os depoimentos de todos. Miguel mostrou os documentos roubados, explicou o plano. Apresentou Rosa como testemunha principal. Fernando tentou negar tudo, mas quando revistaram sua maleta, encontraram mais provas. Outras escrituras falsificadas, cartas comprometedoras, até dinheiro que provavelmente era de outras vítimas. Esse homem é procurado em 3 cidades, disse o delegado. Já aplicou esse golpe antes. A senhorita teve sorte, senhor Miguel. Sorte ou instinto? Miguel olhou para Rosa, que dava seu depoimento com voz firme, apesar do medo. Não tinha sido sorte. Tinha sido ela. Rosana foi levada algemada, gritando ofensas até o último momento. Você não merece nada, nada, é só um caipira ignorante. Miguel não respondeu. Não havia nada a dizer. Fernando ia em silêncio, cabisbaixo, o braço enfaixado. Quando a carruagem da polícia partiu levando os 2, um silêncio pesado caiu sobre a fazenda. Seu Antônio se sentou pesadamente na cadeira da sala. Miguel se aproximou, ainda com as roupas velhas do disfarce. Pai, eu... O velho levantou a mão. Você me enganou. Mentiu para sua própria família. Miguel baixou a cabeça. Precisava saber a verdade. Se viesse como seu filho, nunca descobriria. Seu Antônio ficou em silêncio por um longo tempo. Então falou, a voz cansada. Você salvou nossa família, nossa fazenda, tudo que construímos em gerações, mas me sinto um tolo. Como não vi quem ela realmente era. Miguel se ajoelhou ao lado do pai. Ela enganou a todos nós. Era boa nisso. O velho passou a mão pelos cabelos brancos. E aquela moça, a Rosa, ela sabia desde o começo? Miguel assentiu. Trabalhou na casa de Rosana, viu tudo, foi despedida quando ameaçou contar. Seu Antônio olhou para a cozinha, onde Rosa limpava as xícaras de café que a polícia tinha usado. Traga ela aqui. Miguel chamou Rosa. Ela veio enxugando as mãos no avental, nervosa. Mandou-me chamar, senhor. Seu Antônio a examinou com atenção. Você salvou minha família. Por quê? Rosa piscou surpresa. Porque era o certo a fazer. Mas você foi despedida, injustiçada. Poderia ter ficado calada, se vingado de nós por associação. Rosa respirou fundo. Não sou esse tipo de pessoa. Odeio injustiça. E não ia deixar uma família boa sofrer nas mãos daquela víbora. O velho assentiu lentamente. Você tem caráter. Coisa rara hoje em dia. Ele olhou para Miguel. Meu filho se disfarçou de empregado, trabalhou na cozinha, lavou panelas, coisas que nunca fez na vida. Miguel começou a explicar, mas o pai continuou. E aprendeu algo importante.
que gente honrada existe em qualquer posição, que o valor de uma pessoa não está no sobrenome. Ele se levantou, foi até Rosa e estendeu a mão. Obrigado, do fundo do coração. Esta fazenda te deve mais do que pode pagar. Rosa apertou a mão dele, emocionada. Não precisa me pagar nada, só preciso do emprego. Seu Antônio sorriu. O emprego é seu enquanto quiser, e com aumento. Rosa arregalou os olhos. Aumento? Mas eu... Você merece. Ele olhou para Miguel de novo. E você vai tomar um banho e se vestir como gente? Não aguento mais ver você parecendo um mendigo. Miguel riu. Era a primeira vez que ria de verdade em semanas. Sim, senhor. Se você está gostando dessa história até aqui, apoie clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias emocionantes que tocam o coração como essa. Naquela noite, houve um jantar simples na Casa Grande. Só a família e os empregados mais próximos. Pela primeira vez em décadas, todos comiam na mesma mesa. Joaquim contava histórias da época que foi soldado. Rosa, timidamente, compartilhava receitas que aprendeu com a avó. Miguel observava tudo com um sentimento estranho no peito. Alívio, gratidão e algo mais que não conseguia nomear. Toda vez que olhava para Rosa, sentia aquele aperto. A forma como ela ria das piadas de Joaquim. Como ajudava a servir os outros antes de se servir. Como seus olhos brilhavam quando falava de coisas que amava. Depois do jantar, Miguel a encontrou lavando as louças sozinha na cozinha. Deixa que eu ajudo, disse pegando um pano de prato. Rosa sorriu. O patrão lavando louça? Vou ter que me acostumar com isso? Miguel deu de ombros. Aprendi nesses dias que trabalho honesto não tem vergonha, não importa qual seja. Eles lavaram em silêncio por alguns minutos. Então, Rosa falou. Vai procurar outra noiva agora? Miguel parou de secar o prato. Não sei. Depois dessa experiência, acho que vou desconfiar de todo mundo. Rosa riu baixinho. Desconfiar é bom, mas não pode viver com medo para sempre. E você? Perguntou ele. Vai continuar aqui na fazenda? Rosa olhou pela janela para as estrelas que começavam a aparecer. Acho que sim, não tenho para onde ir e aqui me sinto segura pela primeira vez em muito tempo. Miguel sentiu aquele aperto de novo. Rosa, Ela o olhou esperando, mas ele não encontrou palavras. Como explicar que nos últimos dias tinha descoberto mais sobre o coração do que em toda a vida? Como dizer que a mulher que considerava apenas uma empregada, agora era a pessoa que mais admirava no mundo? Como confessar que quando pensava em futuro, via o rosto dela? Eu queria agradecer, disse por fim. Covardia disfarçada de gratidão. De verdade, não sei o que teria acontecido se você não... Rosa tocou a mão dele brevemente. Você também me ajudou. Me deu coragem para falar. Para não me esconder. Então somos iguais. Mas não eram iguais. Miguel sabia disso. Ele era o patrão, filho do dono. Ela era a cozinheira, sem família, sem terras. O mundo não via com bons olhos esse tipo de coisa. Seu pai, apesar de grato, nunca aceitaria. A sociedade da região riria, mas naquele momento, sob a luz fraca da lamparina, nada disso importava. Só que nem sempre o coração consegue vencer as regras do mundo. Os dias seguintes foram estranhos. A notícia do escândalo se espalhou pela região como fogo em capim seco. Todos comentavam sobre o fazendeiro que se disfarçou de empregado e descobriu o golpe da noiva. Uns achavam corajoso, outros achavam ridículo. Um homem de posse se rebaixando assim, diziam as senhoras da igreja. Mas salvou o patrimônio da família, respondiam os homens no bar. Miguel ignorava os comentários. Tinha coisas mais importantes na cabeça. Rosa continuava trabalhando na cozinha, mas algo havia mudado entre eles. Um olhar que durava um segundo a mais, um sorriso que vinha sem motivo, uma desculpa para ficarem sozinhos.
Miguel começou a passar mais tempo na cozinha do que era necessário. Vim ver se precisa de lenha, dizia. Rosa erguia a sobrancelha. Trouxe lenha ontem. Ah, então vim ver se as panelas estão boas. As panelas estão ótimas, Miguel. O nome dele na boca dela soava diferente, suave, íntimo. Uma tarde, seu Antônio chamou o filho para conversar no escritório. Miguel entrou apreensivo. Senta, disse o velho. Miguel sentou. O pai acendeu o cachimbo, gesto que fazia quando estava pensando em algo sério. Tem algo que preciso te falar. Miguel esperou. A fazenda está salva. Nossa honra está restaurada. Você fez a coisa certa, mesmo que de forma incomum. Miguel assentiu. Mas agora precisa pensar no futuro. Você tem 35 anos. Precisa de uma esposa, de filhos. Precisa de alguém para continuar tudo isso aqui. Miguel sabia aonde aquilo ia dar. Pai, ainda estou me recuperando do que aconteceu. Seu Antônio deu uma baforada. Eu sei, por isso não vou pressionar. Mas em alguns meses, quando as águas se acalmarem, precisamos pensar nisso de novo. A filha do juiz é uma moça séria, ou a sobrinha do fazendeiro da cidade vizinha. Miguel sentiu o estômago apertar. Pai, eu... O velho levantou a mão. Não precisa decidir agora. Só estou plantando a semente da ideia. Quando Miguel saiu do escritório, encontrou Rosa no corredor. Pela expressão dela, tinha ouvido tudo. Seu pai tem razão, disse ela em voz baixa. Você precisa de uma esposa de verdade, alguém da sua posição. Miguel sentiu raiva. E quem decide qual é minha posição? Quem decide com quem devo me casar? Rosa o olhou com tristeza. O mundo decide, Miguel. Sempre foi assim. E ela saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Dava voltas na cama, lembrando das palavras do pai, do olhar de Rosa. Levantou-se, vestiu a roupa, saiu para o quintal. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada. Ele caminhou até a cozinha, sabendo que Rosa costumava acordar cedo para preparar o pão. E estava lá, sentada na soleira da porta, olhando as estrelas. Não consegue dormir também? Perguntou Miguel. Rosa não se assustou, como se esperasse por ele. Nunca consigo quando a cabeça está cheia. Miguel se sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo. Então Rosa falou. Sabe o que mais dói? Não é ser pobre, não é trabalhar duro, é saber que não importa quanto você vale por dentro, o mundo só vê o que você tem por fora. Miguel olhou para ela. Eu não vejo assim. Rosa sorriu triste. Você vê. Talvez não queira, mas vê. Porque foi criado para ver. Isso não é verdade. É sim. E tudo bem. Não te culpo. Miguel sentiu algo se quebrar dentro dele. E se eu não me importar com o que dizem? E se eu escolher algo diferente? Rosa olhou nos olhos dele. Então você vai sofrer, e sua família vai sofrer. E eu vou sofrer mais ainda, porque vou ser chamada de interesseira, de aproveitadora. Vão dizer que enfeiticei você, que dei alguma coisa no seu café. Miguel balançou a cabeça. Isso é injusto. A vida é injusta. Já aprendi isso há muito tempo. O silêncio voltou. Miguel queria gritar. Queria dizer que não se importava com nada disso. Mas seria verdade? Conseguiria mesmo enfrentar o mundo inteiro? Fazer seu pai sofrer vergonha? Ver Rosa ser humilhada? Talvez tenhamos que aceitar que algumas coisas não podem ser, disse Rosa se levantando. Miguel segurou a mão dela. Espera. Ela parou, mas não olhou para trás. Rosa, eu... Não diga. Por favor. Se disser, vai ficar mais difícil. E ela se soltou, voltando para dentro da casa. Miguel ficou ali sozinho, sentindo o vento frio da madrugada. Pela primeira vez na vida, todo o dinheiro e todas as terras do mundo pareciam não valer nada. Os dias se arrastavam. Miguel fazia seu trabalho mecanicamente. Visitava os pastos, supervisionava os trabalhadores,
resolvia problemas. Mas o coração estava em outro lugar. Rosa continuava na cozinha, mas evitava ficar sozinha com ele. Quando se encontravam, ela era educada, profissional, distante. Aquilo doía mais do que qualquer traição de Rosana, porque Rosana nunca teve seu coração. Rosa tinha. E ele não podia fazer nada a respeito. Até que uma manhã, 2 semanas depois daquela conversa, chegou uma notícia. Uma das antigas empregadas que trabalhara com Rosana na cidade apareceu na fazenda. Era Joana, aquela que tinha desaparecido. Estava magra, assustada, mas viva. "Preciso falar com o senhor Miguel", disse ela. Miguel a recebeu na sala. Joaquim e Rosa estavam presentes também. "O que aconteceu com você?", perguntou Miguel. Joana começou a chorar. "Eles me prenderam. Fernando e Rosana. Disseram que se eu falasse alguma coisa me matariam. Me trancaram numa casa abandonada. Só consegui fugir esses dias depois que ouvi que foram presos." Rosa a abraçou. "Meu Deus, você está segura agora." Joana olhou para Miguel. "Vim avisar que tem mais gente, mais vítimas. Fernando fez isso com pelo menos 5 fazendeiros. Rosana era cúmplice em todos. Eles têm uma rede inteira." Miguel sentiu o sangue ferver. "A polícia sabe disso", Joana negou. "Tem medo de falar. Mas se o senhor testemunhar, os outros vão ter coragem. O senhor é respeitado, tem nome, tem voz." E foi isso que Miguel fez. Reuniu os fazendeiros da região, contou sua história, apresentou Joana e Rosa como testemunhas. Um por um, outros homens começaram a falar. Tinham sido enganados, roubados, alguns tinham perdido tudo. Juntos, construíram um caso forte. Fernando e Rosana foram julgados e condenados a muitos anos de prisão. Outras vítimas recuperaram parte do que perderam. A justiça finalmente foi feita. Durante todo o processo, Rosa esteve ao lado de Miguel. Testemunhou no tribunal, enfrentou advogados agressivos, não se intimidou. As pessoas começaram a vê-la de outra forma, não como uma simples empregada, mas como uma mulher de coragem. Uma heroína, diziam alguns. Miguel via além disso. Via a mulher que amava e que não podia ter. Quando tudo terminou, houve uma celebração na fazenda. Todos os que ajudaram foram convidados. Comida farta, música, dança. Miguel circulava entre os convidados, recebendo parabéns, ouvindo elogios. Mas seus olhos procuravam Rosa. Ela estava no canto, conversando com Joana. Usava um vestido simples, mas limpo, o cabelo solto pela primeira vez. Era a mulher mais bonita da festa. Seu Antônio se aproximou do filho. "Você está olhando para ela de novo." Miguel se assustou. "Pai, O velho suspirou. "Eu não sou cego, Miguel. Vejo como você olha para aquela moça. E como ela olha para você quando pensa que ninguém está vendo." Miguel ficou em silêncio. Seu Antônio continuou. "Vou te dizer uma coisa. Sua mãe, que Deus a tenha, não era de família rica. Era filha de um pequeno comerciante. Meus pais foram contra nosso casamento. Disseram que eu estava me rebaixando." Miguel olhou para o pai surpreso. Nunca tinha ouvido essa história. "E o que você fez?" O velho sorriu. "Casei com ela mesmo assim, e foram os melhores 30 anos da minha vida, até o dia em que ela partiu." Miguel sentiu os olhos arderem. "Mas todo mundo diz que..." "Todo mundo fala, sempre fala, mas no final você é quem vive sua vida, não eles." Seu Antônio pousou a mão no ombro do filho. "Aquela moça vale 10 Rosanas. Tem caráter, tem coragem, tem coração. Se é ela que você quer, então lute por isso." Miguel abraçou o pai, algo que não fazia desde criança. "Obrigado, pai. Vai, antes que algum outro perceba o tesouro que ela é." Miguel atravessou o salão. As pessoas se afastavam, abrindo caminho. Ele chegou até Rosa. Ela o olhou surpresa. "Miguel!" Ele estendeu a mão. "Quer dançar comigo?" Rosa olhou ao redor.
Todos os olhos estavam neles. Miguel, eu não sei se... Por favor. Ela hesitou, mas colocou a mão na dele. Foram para o centro da sala. A música tocava. Eles começaram a dançar. No início, desajeitados, depois, encontrando o ritmo. Miguel a puxou mais perto. Rosa, eu preciso te falar uma coisa. Ela olhava para o chão, com medo. Não se importa com o que vão pensar, com o escândalo? Não. Nem com o que vão dizer de mim? De você? Não. Ela finalmente olhou nos olhos dele. E se eu disser que também não me importo? Miguel sorriu, o sorriso mais verdadeiro da vida. Então acho que estamos bem um para o outro. A música continuava. Os convidados observavam. Alguns com surpresa, outros com desaprovação, alguns com sorrisos. Mas Miguel e Rosa só tinham olhos um para o outro. Quando a música terminou, ele não a soltou. Ali, na frente de todos, Miguel se ajoelhou. Rosa tapou a boca. Miguel, o que você está fazendo? Rosa Silva, você quer se casar comigo? Todavia, a resposta dela teria que esperar, porque naquele momento exato, alguém gritou do lado de fora. Fogo! A casa está pegando fogo! O pânico tomou conta da festa. Todos correram para fora. No horizonte, as chamas subiam alaranjadas contra o céu noturno. Não era a casa grande que estava em chamas. Era a casa dos empregados. Miguel largou a mão de Rosa e correu. Tem alguém dentro? Gritou para os homens que tentavam controlar o fogo com baldes d'água. A Joana estava lá. Subiu para pegar um chale. Gritou alguém. Rosa ficou branca. Meu Deus, não! Miguel não pensou duas vezes. Correu em direção à casa em chamas. Miguel, não! Gritou seu Antônio. Mas era tarde. Miguel já tinha entrado pela porta, cobrindo o rosto com o braço. A fumaça era densa, sufocante. O calor queimava sua pele. Joana! Gritou ele, tossindo. Joana, onde você está? Ouviu um grito abafado vindo do segundo andar. Subiu a escada, que rangia perigosamente sob seus pés. As chamas já consumiam parte da parede. No quarto dos fundos, encontrou Joana encolhida no canto, tossindo. Vem, rápido! Ela estava paralisada de medo. Ele a pegou nos braços e correu de volta para a escada. Mas quando estava no meio do caminho, a escada cedeu. Miguel pulou, protegendo Joana com o corpo. Caíram no chão térreo com um estrondo. A dor explodiu em seu ombro, mas não havia tempo. Arrastou-se até a porta, empurrando Joana na frente. Os homens do lado de fora puxaram os dois para a segurança. Rosa estava aos prantos. Miguel! Miguel, você está bem? Ele tossia violentamente, mas acenou que sim. Joana estava assustada, mas ilesa. Você me salvou, chorava ela. Você salvou minha vida. Joaquim e os outros homens finalmente conseguiram controlar o fogo. A casa dos empregados ficou parcialmente destruída, mas ninguém morreu. Quando a fumaça se dissipou, descobriram a causa. Uma lamparina havia caído. Acidente, disseram alguns, mas Miguel não tinha tanta certeza. Tinha sido cuidado demais, estratégico demais. Foi proposital, disse em voz baixa para Joaquim. O capataz assentiu sombrio. Acho que Rosana e Fernando têm amigos lá fora. Amigos que querem vingança. A festa acabou. Todos foram para casa assustados. Miguel foi levado para dentro, onde Rosa cuidou de seus ferimentos. Queimaduras leves nos braços, ombro deslocado, muita fumaça nos pulmões. Você é louco, disse Rosa enquanto passava pomada em suas queimaduras. Podia ter morrido. Miguel segurou a mão dela. Não ia deixar Joana morrer, não depois de tudo que ela passou. Rosa tinha lágrimas nos olhos. E se você tivesse morrido? E se eu tivesse te perdido? Mas não perdeu. Estou aqui. Ela o abraçou, cuidadosa para não machucar seus ferimentos. Quando te vi entrar naquele fogo, pensei que meu coração ia parar. Miguel a apertou contra si. Rosa, você ainda não respondeu minha pergunta. Ela se afastou, enxugando as lágrimas. Sua pergunta? Se quer se casar comigo.
Rosa deu um sorriso triste. Miguel, você quase morreu hoje. Não precisa fazer isso por gratidão ou por emoção do momento. Ele a puxou de volta. Não é gratidão, não é emoção, é amor. Eu te amo, Rosa. Amo desde que te vi pela primeira vez na cozinha, mandando em tudo, firme e forte. Amo sua coragem, sua honestidade, seu coração, e quero passar o resto da vida provando isso para você. Rosa chorava abertamente agora. Eu também te amo, tanto que dói, mas tenho medo, medo de não ser suficiente, medo de te envergonhar, medo de estragar tudo. Miguel limpou as lágrimas do rosto dela. Você nunca poderia me envergonhar. Você me faz querer ser um homem melhor. Então, pela última vez, casa comigo? Rosa respirou fundo, olhou nos olhos dele e finalmente disse: Sim, sim, eu caso. Eles se beijaram. Um beijo suave, demorado, cheio de promessas. Quando se separaram, ouviram um aplauso. Viraram-se. Seu Antônio estava na porta, sorrindo. Finalmente! Pensei que teria que dar um empurrão em vocês. Miguel riu, ainda abraçado a Rosa. Pai, nós... Não precisa explicar nada. Tenho olhos e tenho coração. Vocês têm minha bênção. Rosa começou a chorar de novo, dessa vez de felicidade. O velho a abraçou. Bem-vinda à família, minha filha. Os dias seguintes foram de reconstrução. A casa dos empregados foi reformada, com tijolos melhores e mais quartos. Miguel insistiu que ficasse melhor do que era antes. Todo mundo aqui trabalha duro, merece um lugar digno. As notícias do noivado dele com Rosa se espalharam. Como esperado, houve comentários. As senhoras da igreja cochichavam. Alguns fazendeiros vizinhos riam. O homem perdeu a cabeça, diziam. Vai se casar com uma empregada. Mas tinha também os que apoiavam. Ela salvou a família dele, argumentavam outros. Tem mais valor que muita madame por aí. Miguel não ligava para nenhum comentário. Tinha Rosa, tinha a bênção do pai, tinha paz no coração. A data do casamento foi marcada para dali a 2 meses. Tempo suficiente para preparar tudo com calma. Rosa insistia em ajudar em todos os preparativos. Não vou ser uma noiva inútil, dizia. Vou fazer meu próprio vestido, meu próprio bolo. Miguel amava aquilo nela. A independência, a recusa em ser tratada como frágil. Joana também ficou, ajudando Rosa com tudo. As duas tinham virado amigas inseparáveis, mas a paz durou pouco. Uma tarde, chegou um mensageiro do tribunal. Fernando havia escapado da prisão. Ninguém sabia como, mas ele tinha fugido. E antes de fugir, tinha deixado uma mensagem para Miguel. Você me tirou tudo. Vou te tirar o que você mais ama. Miguel sentiu o sangue gelar. Rosa. Ele correu para a cozinha. Ela estava lá, assustada, tendo acabado de receber a notícia. Ele vem atrás de mim, disse com a voz tremendo. Não vai te pegar, prometeu Miguel. Vou te proteger. Joaquim. O capataz apareceu. Dobre a guarda. Ninguém entra ou sai sem minha autorização. E Rosa não sai da casa grande. Foram dias tensos. Miguel mal dormia. Ficava acordado com uma espingarda do lado, ouvindo cada barulho. Rosa tentava manter a calma, mas ele via o medo nos olhos dela. Joana também estava apavorada. Esse homem é capaz de tudo, dizia. Não tem limites. Uma noite Miguel foi verificar os fundos da propriedade. Deixou 2 homens vigiando a casa. Quando voltou, encontrou a porta da cozinha arrombada. Correu para dentro. Rosa! Rosa! Silêncio. Subiu as escadas. O quarto dela estava vazio. Na cama, um bilhete. Se quiser vê-la viva, venha sozinho ao velho moinho. Traga os documentos que você usou contra mim no tribunal. 00:00, se trouxer alguém, ela morre. Miguel amassou o papel com raiva. Fernando tinha levado Rosa. O velho moinho ficava a 2 horas de cavalgada.
Já passava das 10 da noite. Ele tinha pouco tempo. Seu Antônio entrou no quarto naquele momento. O que aconteceu? Miguel mostrou o bilhete. O velho ficou pálido. Vou reunir os homens. Vamos juntos. Não, ele disse para eu ir sozinho. É uma armadilha. Eu sei, mas é Rosa. Não posso arriscar. Seu Antônio segurou os ombros do filho. Então seja esperto, use a cabeça, não só o coração. Miguel preparou-se. Pegou os documentos que Fernando queria. Colocou uma faca na bota, uma pequena pistola nas costas. Montou o cavalo mais rápido e partiu na escuridão. A cavalgada foi tensa. A lua mal iluminava o caminho. Quando chegou ao velho moinho, estava quase meia-noite. O lugar era abandonado há anos. Pedras caídas, janelas quebradas, vegetação crescendo por toda parte. Desceu do cavalo devagar. Fernando, estou aqui, sozinho. Uma voz respondeu de dentro do moinho. Entra, devagar. Miguel entrou. A luz de uma lamparina revelava Rosa amarrada numa cadeira, amordaçada, os olhos arregalados de medo. Fernando estava atrás dela com uma faca no pescoço dela. Trouxe os documentos? Miguel levantou os papéis. Estão aqui. Solta ela. Fernando riu. Acha que sou idiota? Joga aqui. Miguel jogou. Fernando pegou com a mão livre, verificou rapidamente. Ótimo. Agora vou embora. E você vai ficar aqui, vendo sua noiva sangrar lentamente. Você não vai sair daqui, disse uma voz fria atrás de Fernando. Era Joaquim. Tinha seguido Miguel escondido, desobedecendo ordens. Trazia uma espingarda apontada para Fernando. Larga a faca. Fernando pressionou mais a lâmina no pescoço de Rosa. Um fio de sangue escorreu. Larga a arma ou ela morre. Joaquim não se moveu. Você vai morrer de qualquer jeito. A escolha é sozinho ou levando ela junto. Foi um segundo de hesitação, mas foi o suficiente. Miguel se jogou para a frente, pegou a faca escondida na bota e cortou a corda que prendia Rosa. Ela rolou da cadeira. Fernando tentou acertar Miguel, mas errou. Joaquim atirou. A bala pegou o braço de Fernando. Ele caiu, gritando. Outros homens entraram no moinho. Joaquim não tinha vindo sozinho. Fernando foi amarrado e levado de volta para a prisão, dessa vez para uma cela de segurança máxima. Miguel correu para Rosa, tirando a mordaça. Está bem? Te machucou? Rosa estava tremendo, mas acenou que estava bem. Ele me pegou quando fui buscar ovos no galinheiro. Foi tão rápido. Miguel a abraçou com força. Acabou. Acabou agora. Joaquim se aproximou constrangido. Desculpa desobedecer, patrão, mas não ia deixar você vir sozinho. Miguel apertou a mão do velho. Você salvou a gente. Obrigado. Na volta para a fazenda, Rosa estava em silêncio. Miguel cavalgava ao lado dela. O que está pensando? Ela olhou para ele com olhos cansados. Que esse mundo é muito violento, muito perigoso, e que não sei se quero trazer filhos para um lugar assim. Miguel entendeu. Mas também é um mundo cheio de gente boa. Gente como você, como Joaquim, como Joana. Isso tem que significar alguma coisa. Rosa sorriu fraco. Significa. Mas ainda tenho medo. Eu também, mas vamos ter medo juntos. E isso torna tudo mais leve. Ela se inclinou e beijou a bochecha dele. Te amo. Também te amo. E amanhã vamos casar. Não quero esperar mais nenhum dia. E foi o que fizeram. O casamento foi pequeno, mas bonito. Na capela da fazenda, decorada com flores do campo. Rosa usava um vestido branco simples, que ela mesma havia costurado. Miguel estava com o terno que pertencera ao avô. Seu Antônio os conduziu ao altar, orgulhoso. O padre da região, um homem velho e sábio, realizou a cerimônia. Estamos aqui para unir Miguel e Rosa em matrimônio. Duas almas que encontraram uma na outra não apenas amor, mas coragem para desafiar o que é esperado. Tinham poucos convidados. Joaquim, Joana, alguns trabalhadores da fazenda. As famílias tradicionais da região não apareceram. Enviaram desculpas educadas, mas todo mundo sabia o motivo real.
não aprovavam o casamento. Mas Miguel não se importava. Olhava para Rosa, linda com seu vestido simples, e sabia que tinha feito a escolha certa. Miguel Santos aceita Rosa Silva como sua esposa para amá-la e respeitá-la todos os dias de sua vida? Aceito. Rosa Silva aceita Miguel Santos como seu esposo para amá-lo e respeitá-la todos os dias de sua vida. Rosa sorriu com lágrimas nos olhos. Aceito. Trocaram alianças simples de ouro. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Miguel a puxou para perto e a beijou suavemente. Os poucos presentes aplaudiram com entusiasmo. Joana chorava de emoção. Joaquim limpava os olhos discretamente. Seu Antônio sorria, lembrando do próprio casamento décadas atrás. Depois da cerimônia, houve uma festa simples no quintal. Comida farta, música tocada por violeiros locais, dança. Não tinha luxo, mas tinha alegria verdadeira. Miguel e Rosa dançaram a valsa dos noivos. Ela estava tímida no começo, pisando nos pés dele. Desculpa, nunca aprendi a dançar direito. Ele riu. Eu também não. Vamos aprender juntos. Rodopiaram desajeitados, mas felizes. Quando a música terminou, seu Antônio pediu a palavra. Quero fazer um brinde aos noivos. Meu filho escolheu casar-se não com riqueza ou status, mas com caráter e coração. E estou orgulhoso dele. Rosa, você é bem-vinda em nossa família. Esta fazenda agora é sua casa também. Todos levantaram os copos. A noite foi de celebração. Mas quando todos foram dormir, Miguel e Rosa se sentaram na varanda da casa grande, olhando as estrelas. Não acredito que somos casados, disse Rosa, admirando a aliança no dedo. Eu também não, parece sonho. Um sonho bom. Miguel a puxou para mais perto. O melhor da minha vida. Rosa apoiou a cabeça no ombro dele. O que vamos fazer agora? Vamos viver, trabalhar a terra, criar uma família, ser felizes. Ela suspirou contente. Parece simples quando você fala assim. É porque é simples. A gente é que complica as coisas. Os primeiros meses de casamento foram de adaptação. Rosa ainda trabalhava na cozinha, mas agora como dona da casa, não como empregada. Tinha dificuldade em dar ordens para as pessoas que antes eram suas colegas. Me sinto estranha, confessou a Miguel. São meus amigos. Como vou mandar neles? Miguel segurou as mãos dela. Não precisa mandar. Lidera, tem diferença. Você sempre foi líder, só não tinha o título. Rosa pensou nisso e concordou. Aos poucos, foi encontrando seu lugar. Reorganizou a cozinha, melhorou as condições dos trabalhadores, criou um sistema mais justo. Miguel percebia como ela era respeitada. Os empregados a procuravam para resolver problemas, pedir conselhos. Ela ouvia com atenção, nunca julgava, sempre ajudava. Você nasceu para isso, disse ele uma noite. Para quê? Para cuidar de gente, para ser líder. Rosa sorriu. Só aprendi com a vida. Quando você sofre, entende o sofrimento dos outros. Foi também nessa época que Rosa descobriu que estava grávida. Ela demorou para contar a Miguel, com medo de ser só um atraso, mas quando a parteira confirmou, ela não conseguiu segurar a notícia. Miguel, preciso te contar uma coisa. Ele estava revisando papéis no escritório. Pode falar. Vou ter um bebê. Ele deixou a pena cair. O quê? Ela sorriu nervosa. Estou esperando um filho nosso. Miguel ficou em choque por segundos. Então, explodiu em alegria. Pegou Rosa nos braços, rodopiou com ela. Um filho! Vamos ter um filho! Seu Antônio, que ouviu os gritos, entrou correndo. O que aconteceu? Vai ser avô, pai. O velho ficou emocionado. Um neto, graças a Deus. Abraçou os dois com força. A gravidez de Rosa foi tranquila. Ela continuou trabalhando, mas Miguel e todos na fazenda a tratavam como cristal. Não sou de vidro, reclamava ela. Sei disso, mas deixa a gente cuidar de você, respondia Miguel.
Joana virou sua companheira constante, ajudando com tudo. Você vai ser uma mãe incrível, dizia. Espero que sim. Tenho tanto medo. Medo de quê? De não saber fazer certo, de estragar. Joana segurou a mão dela. Ninguém sabe fazer certo no começo, mas você tem amor. E amor ensina o resto. Os meses passaram. A barriga de Rosa cresceu. Miguel conversava com o bebê todas as noites. Oi, pequeno, aqui é seu pai. Mal posso esperar para te conhecer. Rosa ria. E se for menina? Então vou dizer, oi, pequena, mal posso esperar para te conhecer. Um dia Rosa perguntou, você prefere menino ou menina? Miguel pensou, prefiro saudável. O resto não importa. Ela beijou a testa dele. Resposta certa. Quando o trabalho de parto começou, foi num amanhecer de domingo. Rosa acordou com dores fortes. Miguel entrou em pânico. Joaquim, busca a parteira. Rápido! A casa virou um caos. A parteira chegou, uma senhora experiente que já tinha trazido metade das crianças da região ao mundo. Calma, meu filho, isso demora. Miguel andava de um lado para o outro na sala. Seu Antônio tentava acalmá-lo. Senta, você vai fazer um buraco no chão. Não consigo, pai. E se algo der errado? Não vai dar. Rosa é forte. As horas passaram devagar. Miguel ouvia os gritos abafados de Rosa lá de cima e queria subir, mas a parteira não deixava. Homem atrapalha, dizia. Joana subia e descia trazendo notícias. Ela está bem? Pediu para você não se preocupar. Como não vou me preocupar? Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, um choro de bebê ecoou pela casa. Miguel subiu a escada correndo. A parteira saiu do quarto com um pacotinho enrolado em panos. Parabéns, é uma menina, linda e saudável. Miguel pegou a filha nos braços, tremendo. Era tão pequena, tão perfeita. Tinha os olhos fechados, os punhos cerrados. Oi, pequena, sou seu pai. A bebê abriu os olhos por um segundo, como se o reconhecesse. Miguel sentiu o coração explodir de amor. Entrou no quarto. Rosa estava cansada, mas radiante. Ela é linda, sussurrou. Miguel se sentou na cama ao lado dela, igualzinha à mãe. Eles ficaram ali, os três, uma família nova, completa. Chamaram a menina de Ana, Ana Santos. O batizado foi na mesma capela onde eles tinham se casado. Dessa vez, mais gente apareceu. A notícia de que o casal tinha uma filha saudável amoleceu alguns corações. As senhoras da igreja vieram ver o bebê. Que criança bonita, diziam. Alguns fazendeiros vizinhos mandaram presentes. Não era aceitação completa, mas era um começo. Miguel não ligava. Tinha sua família, tinha amor, tinha tudo o que precisava. Ana crescia rápido. Com 6 meses já engatinhava. Com 1 ano dava os primeiros passos. Rosa era uma mãe dedicada, mas não superprotetora. Ela precisa cair para aprender a levantar, dizia. Miguel era o pai coruja. Carregava a filha para todo lado, mostrava os cavalos, as plantações. Um dia tudo isso vai ser seu, dizia para a menina, que não entendia nada, mas ria do tom de voz dele. Seu Antônio era o avô babão, fazia todos os gostos da neta. Você estraga ela, reclamava Rosa. É direito de avô, respondia ele. A fazenda prosperava. Com Rosa gerenciando a casa e cuidando do bem-estar dos empregados, a produtividade aumentou. Os trabalhadores eram mais felizes, mais leais. Outras fazendas começaram a notar. Como você consegue ter tão pouca rotatividade? Perguntavam outros fazendeiros. Miguel respondia, trata a gente como gente, paga justo, respeita. Parecia óbvio, mas poucos faziam. Aos poucos, a história de Miguel e Rosa se tornou exemplo. O fazendeiro que se casou com a cozinheira e construiu um império de respeito e prosperidade. Mas nem tudo eram flores. Ainda havia preconceito.
Ana, quando começou a interagir com outras crianças, ouvia comentários maldosos. Sua mãe era empregada, diziam filhos de fazendeiros ricos. Ana voltava para casa chorando. Rosa a abraçava. O que eles falam não importa. O que importa é quem você é por dentro. Miguel queria ir brigar com os pais dessas crianças, mas Rosa o segurava. Isso vai ensinar nossa filha a ser forte, a não depender da aprovação dos outros. E Ana aprendia. Crescia forte, independente, gentil. Tinha o coração da mãe e a determinação do pai. Aos 5 anos, já ajudava na cozinha. Aos 7, cavalgava sozinha. Aos 10, sabia administrar pequenas tarefas da fazenda. Você criou uma líder, disse Joaquim a Miguel um dia. Não fui eu, foi Rosa. Ela ensina pelo exemplo. O velho capataz assentiu. Vocês dois fizeram um bom trabalho. Miguel olhou para onde Rosa e Ana brincavam no quintal. Fizemos sim. E não acabou ainda. Contudo, a vida tinha mais lições para ensinar para aquela família. Os anos passaram. Ana cresceu e se tornou uma jovem inteligente e determinada. Tinha agora 15 anos, cabelos castanhos como a mãe, olhos firmes como o pai. Ajudava a gerenciar a fazenda, estudava por correspondência, sonhava em um dia expandir os negócios. Miguel, agora com 50 anos, tinha fios grisalhos, mas o mesmo vigor. Rosa, aos 43, era respeitada em toda a região como mulher sábia e justa. Seu Antônio tinha falecido 2 anos antes, dormindo em paz na própria cama. Deixou a fazenda oficialmente para Miguel, mas com uma carta. Cuida bem desta terra, mas cuida melhor ainda da sua família. No fim, é só isso que importa. Miguel chorou, lendo aquelas palavras. Guardava a carta no bolso sempre, para lembrar do que era importante. A fazenda tinha crescido, compraram terras vizinhas, diversificaram a produção. Mas Miguel sempre mantinha os princípios. Respeito aos trabalhadores, pagamento justo, condições dignas. Um dia chegou uma visita inesperada. Uma mulher jovem, elegante, com roupas de cidade, pediu para falar com Rosa. Meu nome é Beatriz, disse. Sou jornalista. Vim escrever uma matéria sobre a senhora. Rosa ficou confusa. Sobre mim? Por quê? Beatriz sorriu. Porque sua história é inspiradora. A cozinheira que se casou com o patrão e transformou uma fazenda. Quero contar isso para as pessoas. Rosa olhou para Miguel insegura. Ele deu de ombros. É sua decisão, Rosa pensou. Está bem, mas só se contar a verdade, toda ela. A jornalista passou uma semana na fazenda. Conversou com Rosa, com Miguel, com os trabalhadores. Viu como tudo funcionava. Conheceu Ana. No final, escreveu um artigo para o Jornal da Capital. A Fazenda do Respeito, como o amor venceu o preconceito. A matéria contava toda a história. O disfarce de Miguel, a coragem de Rosa, o escândalo de Rosana, o casamento controverso, a prosperidade que veio depois. O artigo viralizou. Jornais de outras cidades republicaram. Pessoas escreviam cartas pedindo conselhos. Rosa ficou sem saber como lidar com aquilo. Virei famosa, disse sem gostar da ideia. Não queria isso. Miguel a abraçou. Você não pediu, mas talvez seja bom. Outras pessoas vão ver que é possível. É possível o quê? Viver com honestidade, casar por amor, construir algo sólido sem explorar ninguém. Rosa suspirou. Espero que esteja certo. E estava. Outras fazendas começaram a melhorar as condições de trabalho. Outros patrões começaram a tratar empregados com mais dignidade. Estamos começando uma mudança, disse Ana orgulhosa. Vocês estão mudando o mundo. Mas nem todos ficaram felizes. Fazendeiros antigos, acostumados com os velhos modos, criticavam. Estão estragando os empregados, diziam. Mimando demais, logo vão querer ser donos. Miguel respondia calmamente. Não é mimo. É respeito, e gente respeitada trabalha melhor, produz mais,
Fica mais tempo. É bom para todos. Alguns entenderam, outros não. Mas a mudança estava acontecendo, devagar, mas constante. Um dia, Ana veio falar com os pais. Quero ir para a cidade, estudar administração numa escola de verdade. Rosa sentiu o coração apertar. A cidade? Mas você é tão nova. Tenho 15 anos, mãe. Mesma idade que você tinha quando começou a trabalhar sozinha. Não havia argumento contra isso. Miguel apoiou. Ela tem razão. Se quer estudar, vamos dar essa chance. Rosa concordou, mas com medo. A cidade é perigosa. Cheia de gente ruim. Ana segurou as mãos da mãe. Você me ensinou a ser forte, a reconhecer gente boa de gente ruim. Vou ficar bem. E foi o que aconteceu. Ana foi para a cidade, entrou numa escola, se destacou. Voltava para casa a cada 3 meses, cheia de histórias e ideias novas. Miguel e Rosa ficaram sozinhos de novo, mas não era solidão triste. Era paz. Trabalhavam juntos durante o dia, conversavam à noite na varanda. Lembra quando te conheci? Perguntou Miguel uma noite. Como esquecer? Você lavando panelas, fingindo ser peão? Ele riu. Melhor decisão da minha vida. Mesmo com todos os problemas que vieram? Especialmente por causa dos problemas, eles provaram que o que temos é forte. Rosa apoiou a cabeça no ombro dele. É forte mesmo. 20 anos juntos e te amo mais a cada dia. Joaquim também estava velho, já passava dos 80, mas ainda supervisionava a fazenda. Só largo quando morrer, dizia. Ou quando não conseguir mais andar, respondia Rosa. O velho capataz era considerado parte da família. Jantava com eles, opinava sobre decisões importantes. Uma tarde, enquanto tomavam café, ele disse: Patrão, posso te perguntar uma coisa? Claro, Joaquim. Você se arrepende de tudo que passou? Do escândalo? Das críticas? Miguel pensou. Não, nem um segundo. E você, Rosa? Rosa balançou a cabeça. Também não. Foi difícil, doloroso às vezes, mas valeu cada lágrima. Joaquim sorriu. Então fiz certo em te ajudar naquele dia. Quando você se disfarçou, Miguel apertou o ombro do velho. Fez mais que certo, salvou minha vida. Salvei nada. Você é que teve coragem de ver a verdade. Muita gente prefere viver na mentira porque é mais confortável. Confortável, mas vazio, completou Rosa. Os 3 brindaram com café, sem precisar de mais palavras. Com o tempo, até as famílias tradicionais que tinham evitado Miguel e Rosa começaram a aproximar. Vinham pedir conselhos sobre administração. Traziam filhos para aprender. Uma dessas famílias era a do juiz, o mesmo que tinha apresentado Rosana a Miguel décadas atrás. Preciso pedir desculpas, disse o juiz numa visita. Julguei você sem conhecer sua história. Fui injusto. Miguel estendeu a mão. O passado é passado. O que importa é o presente. O juiz apertou a mão com gratidão. Ana voltou da cidade com 20 anos, formada. Quero trabalhar aqui, aplicar tudo o que aprendi. Miguel e Rosa ficaram felizes. A fazenda estava em boas mãos. Ana trouxe novas ideias, sistemas de irrigação modernos, rotação de culturas, cooperativas de trabalhadores. A produção aumentou, mas sem exploração. Conseguimos crescer e manter os valores, disse Ana orgulhosa. Miguel abraçou a filha. Você superou os pais. Não superei. Continuei o que vocês começaram. Foi também nessa época que Joana, agora uma senhora de 40 e poucos anos, casou-se. O noivo era um dos trabalhadores da fazenda, homem bom e trabalhador. Nunca pensei que ia casar, confessou ela a Rosa. Depois de tudo que passei, tinha medo de confiar em homem. Rosa segurou as mãos dela. Mas você superou e merece ser feliz. O casamento foi na capela, simples, mas bonito. Joana chorava de felicidade. Você foi a irmã que nunca tive, disse a Rosa. E você foi minha salvação, respondeu Rosa. As duas se abraçaram longamente.
Os anos continuaram passando. Miguel e Rosa envelheciam juntos, mas com dignidade. Aos 60 anos, ele ainda cavalgava pelos pastos. Ela ainda supervisionava a cozinha, embora tivesse ajudantes. Ana administrava a maior parte da fazenda agora. Tinha se casado também com um engenheiro agrônomo que compartilhava seus valores. Tiveram 2 filhos, netos de Miguel e Rosa. A família crescia, a fazenda prosperava. Tudo parecia perfeito. Mas a vida tinha uma última lição. Numa manhã de inverno, Miguel acordou com dor no peito. Tentou disfarçar, mas Rosa percebeu. O que foi? Nada, só um incômodo. Mas não era nada, era o coração. O médico veio, examinou, ficou sério. Precisa descansar muito, nada de trabalho pesado. Miguel tentou protestar, mas Rosa foi firme. Você vai obedecer, senão vou te amarrar na cama. Ele riu, mas concordou. Os meses seguintes foram de adaptação. Miguel tinha que delegar tudo, confiar que outros fariam o trabalho. Era difícil para um homem acostumado a controlar tudo, mas também descobriu prazeres novos. Sentar na varanda com os netos, contar histórias, ensinar o que sabia. Vovô, conta de quando você salvou a vovó, pedia o netinho. E Miguel contava, sempre emocionado. Rosa ficava ao lado, corrigindo detalhes. Não foi bem assim. Foi sim. Os netos riam daquelas discussões amorosas. Uma tarde, sentados na varanda, Miguel disse: Rosa, preciso te dizer uma coisa. Ela olhou preocupada. O quê? Obrigado. Por quê? Por tudo. Por ter acreditado em mim. Por ter me dado uma família. Por ter feito desta fazenda um lar. Rosa tinha lágrimas nos olhos. Eu que agradeço. Você me deu um lugar no mundo. Me fez sentir que eu valia algo. Ele pegou a mão dela. Você sempre valeu tudo. Ficaram em silêncio, de mãos dadas, vendo o sol se pôr. Era um silêncio confortável, de quem já falou tudo o que precisava, mas ainda assim gosta da companhia. Sabe o que eu percebo? Disse Rosa. O quê? Que no final, as pessoas que riram da gente não importam. O que importa é que fomos felizes. Miguel assentiu. Muito felizes. E foram. Viveram mais 10 anos juntos. Miguel morreu aos 72, dormindo ao lado de Rosa. Ela acordou sentindo a ausência dele. Não gritou, não chorou alto. Apenas segurou a mão fria dele e sussurrou. Obrigada por me amar. O enterro foi grande. A região inteira compareceu. Trabalhadores, ex-trabalhadores, fazendeiros, gente da cidade. Todos tinham histórias sobre Miguel, sobre sua generosidade, sua justiça, seu coração. Foi um grande homem, diziam. Rosa ouvia tudo com dignidade, os olhos secos. Só quando todos foram embora, sozinha no quarto, ela chorou. Chorou pela perda, mas também pela gratidão de ter tido aquele amor. Ana cuidou da mãe nos anos seguintes. Rosa continuou na fazenda, agora mais quieta. Ajudava onde podia, brincava com os netos, cuidava da horta. Uma tarde, uma jornalista jovem veio entrevistá-la. Estou fazendo um livro sobre histórias de amor verdadeiras. Posso contar a sua? Rosa hesitou, mas concordou. Contou tudo. O disfarce, o medo, a coragem, os preconceitos, a vitória. Valeu a pena? Perguntou a jornalista no fim. Rosa sorriu. Cada segundo. O que você diria para pessoas que estão com medo de seguir o coração? Rosa pensou. Que o coração sabe o caminho. A cabeça complica, as pessoas julgam, o mundo dificulta. Mas o coração sabe. E quando você segue ele, mesmo com medo, mesmo com dor, sempre chega num lugar melhor. O livro foi publicado. A Cozinheira e o Fazendeiro. Uma história de amor e coragem. Virou sucesso. Escolas usavam como exemplo. Casais liam juntos. Virou até filme. Rosa não viveu para ver o filme, mas viu o livro. Segurava exemplar com orgulho.
Miguel estaria rindo disso, dizia. Ele odiava a atenção, mas também estaria orgulhoso, sabia ela. Orgulhoso de terem construído algo que inspirava outras pessoas. Rosa faleceu aos 81 anos, cercada pela família. Suas últimas palavras foram: foi uma vida boa. E tinha sido. Ana garantiu que os pais fossem enterrados lado a lado, sob uma árvore que eles tinham plantado juntos décadas atrás. A fazenda continuou nas mãos da família. Ana, agora matriarca, manteve todos os valores. A história de Miguel e Rosa virou lenda na região. Um exemplo de que o amor verdadeiro existe, que coragem vale mais que opinião alheia, que caráter importa mais que nascimento. E toda vez que alguém visitava a fazenda, Ana levava até o túmulo dos pais e contava a história. De como um fazendeiro se disfarçou de empregado e descobriu não apenas uma traição, mas o amor da sua vida. De como uma cozinheira corajosa enfrentou o mundo para defender a verdade. E de como juntos construíram não apenas uma fazenda próspera, mas um legado de amor e respeito que atravessaria gerações. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre o coração e a coragem. E se você gostou e quer continuar recebendo histórias emocionantes como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. Me conta aqui nos comentários. Você teria a coragem que Miguel e Rosa tiveram de enfrentar o preconceito por amor? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser ouvidas. Muito obrigado por estar aqui e ser parte desta comunidade que cresce todos os dias. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.